boa noite a todas. Primeiro dizer que eu estou imensamente feliz por estar aqui novamente. Quero agradecer ao professor Alisson, que é o meu mestre, uma inspiração frequente já de alguns anos. Falar nessa mesa com tantas pessoas queridas e com tantas falas qualificadas e falar por último me deixa numa responsabilidade imensa, né? Como a Suzana falou no início, as minhas pesquisas elas se desenvolvem atualmente, né, em torno da produção literária da periferia e como que essa produção literária da periferia ela tem se transformado num mecanismo de representação social, de denúncia, enfim, de resistência propriamente dita. Isso começa, na verdade, aí é necessário que eu faça esse corte, isso começa, na verdade, quando nos estudos de mestrado eu passo a pesquisar a questão agrária. É importante colocar essa correlação, e aí, assim, ouvindo a Alessandra, ouvindo a deputada Luciana, ouvindo a Letícia, enfim, a cada momento eu ia lembrando de alguma coisa que estava pontuada na minha fala. Então, quando a quando a Alessandra coloca que a gente precisa aprender a ouvir, a apanhar o ouvido e o coração das pessoas, que quando a Alessandra coloca que a gente precisa de formas novas, que a gente precisa se reinventar, e quando a Thaís coloca toda a inquietação que ela tem na relação Estado-Direito, que também é uma inquietação minha, e que motiva, inclusive, essa pesquisa, eu me remeti ao conceito que a Judith Butler trata quando ela fala das vidas precárias ou a gestão dos indesejáveis, que o Casara também coloca, né? Quando a gente trata dessa relação campo-cidade, quando a gente fala da arte que a periferia vem fazendo com caráter emancipatório agora, com caráter de resistência e de posicionamento, a gente precisa fazer um regresso e ver como é que isso tudo começa, né? Primeiro, a minha relação com a literatura, ela passa a se travar a partir da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E uma coisa, um momento de Vidas Secas me impactou. E acho que segue me impactando até hoje, porque é uma metáfora que desnuda tudo isso que a gente ouviu ao longo dessa mesa de hoje, né? Que é a questão do silêncio do Fabiano. Num determinado momento da obra, Fabiano vai visitar a cidade, se envolve aleatoriamente numa briga da qual ele nem participa e ele é preso injustamente. Isso para ele foi uma violência imensa. Jogado na cela, não sem antes ter sido humilhado, sem antes ter apanhado, enfim. O próprio autor faz questão de demarcar esse silêncio quando ele diz: Fabiano também não sabia falar. Às vezes largava nomes arrevesados por embromação. Via perfeitamente que tudo era besteira. Não podia arrumar o que tinha no seu interior. Se pudesse, atacaria os soldados amarelos que espancam as criaturas inofensivas. Mas sabia perfeitamente que era assim. Acostumara-se a todas as violências, a todas as injustiças. Essa obra é de 1938. Vejam, essa narrativa do Fabiano, o silêncio do Fabiano, é, na verdade, a metáfora que desnuda essa relação Estado-direito para sustentar as formas de acumulação, a manutenção da acumulação capitalista, são as metamorfoses pelas quais Estado e direito sempre se orquestram para garantir, através de um discurso da pseudo-igualdade ou da igualdade e liberdade formal, da dignidade da pessoa humana, da cidadania, que estão postas apenas do ponto de vista formal e do ponto de vista do discurso,
Tanto que James Houston, na obra Cidadania Insurgente, vai colocar exatamente isso. Vivemos no Brasil uma espécie de cidadania diferenciada. Por quê? Porque existem critérios que regulam a concessão desses direitos. É como se a efetividade do direito se passasse pela relação de privilégio. Existem critérios para uma distribuição seletiva de direitos. É aquela máxima, né? Aos meus amigos, os favores da lei, aos meus inimigos, os rigores da lei. Bom, como a gente colocou tudo isso, é preciso que a gente faça uma digressão e venha lá para trás, para quando se transforma essa relação campo-cidade e gera o que nós temos hoje como resultado, como produto, que é a periferia, que é a favela, enfim. Sobre essas formas de acumulação e a intenção precípua maior e imbricada que existem nessas relações Estado, capital, direito, dispensa um comentário diante de tudo que as meninas já colocaram aqui. Mas é preciso observar uma questão, sobretudo porque o que me inquieta nas minhas pesquisas está centrado exatamente nessa relação perversa que eu vejo entre Estado e direito como discurso. Na década de 50, final da década de 50, Jacques Lambert escreve uma obra chamada Os Dois Brasis. Ele coloca Brasis com letra minúscula e nos dois Brasis, Jacques Lambert quer colocar o quê? O Brasil é uma realidade, é um país cortado por duas realidades distintas. Uma realidade que é a da cidade, a realidade do sucesso, a realidade da oportunidade, a realidade da produtividade, enfim. E a outra realidade, a realidade do atraso, da miséria, do analfabetismo, que é a realidade do campo. Exatamente por conta dessa dinâmica do capital, se promoveu uma inversão do perfil da sociedade brasileira no período compreendido ali entre as décadas de 60 a 80, porque aí nós vamos ter como marco, né, o golpe militar, que favorece um processo de industrialização arrevezado aqui no país, que inclusive contribui de maneira incisiva e decisiva para as questões ambientais que nós temos hoje, que nós vivenciamos hoje, né? E por conta dessa mecanização da agricultura, nós vamos experimentar um intenso êxodo rural. Desse êxodo rural decorrente da mecanização agrícola, que permanece nos dias de hoje, como através do agronegócio, que despeja veneno em crianças, usando-se de aviãozinho em pequenos povoados do interior do Maranhão, pasme, isso acontece em pleno século XXI. O agronegócio continua expulsando o homem do campo. Nós vamos ter, então, a criação das favelas, das periferias, alguns chamam de metropolização, outros dão a isso o nome de crescimento desorganizado ou desordenado das cidades. Fato é que Carolina de Jesus sintetiza muito bem esse processo, porque ela vai dizer no título de uma das obras mais pungentes que ela escreveu, que a favela, a periferia, é o quarto de despejo da cidade, é a gestão dos indesejáveis. Vamos empurrando para debaixo do tapete aqueles que nós não queremos ver. Vamos empurrando para debaixo do tapete, vamos escondendo do cenário da cidade essas pessoas que são indesejáveis, essas pessoas que causam problema, mas que são necessárias, porque são mão de obra barata, porque são mão de obra que vai alimentar, retroalimentar e manter os meios de produção capitalista, seja fordista, pós-fordista, taylorista, enfim. A lógica é a mesma, a lógica é perversa, é a lógica que cala e mata, utilizando-se do manto do discurso jurídico da igualdade, da dignidade, da cidadania, que nós tanto sabemos que não existe. Está nos códigos, está na lei, está positivado,
Mas a seletividade penal está aí para não nos deixar esquecer que é puro discurso. E é um discurso que precisa ser utilizado para que a lógica do capital se perpetue. É um discurso que precisa ser utilizado para calar fabianos inúmeros. Sem dúvida, a obra da Carolina de Jesus é um solavanco. É a narrativa do dia a dia do descaso, da fome, da miséria. A própria Carolina, em alguns trechos, ela deixa muito clara essa questão de que a favela é o quarto de despejo da cidade. Ela diz assim, num dos trechos, às 8h30 da noite eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Então, ela faz claramente essa correlação. Pois muito bem, se Carolina de Jesus narra o dia a dia do descaso, se o silêncio do Fabiano desnuda essa relação perversa e imbricada entre Estado, capital e direito, ou discurso jurídico, como queiram, Capão Pecado de Ferrez grita e impulsiona um importante movimento na medida em que vai conseguir uma projeção coletiva de obras dos moradores das periferias e das favelas. Esse é um movimento que iniciou de uma maneira mais intensa em São Paulo, mas que hoje se pluraliza Brasil afora. A Érica Peçanha, ela faz pesquisas há muito tempo em torno disso, e ela ratifica que, embora entre a década de 80 e 90 esse movimento já tenha começado a se organizar, Ferrez, com a publicação da coletânea Literatura Marginal, através da revista Caros Amigos, é um marco. São 80 textos, entre contos, crônicas, ensaios, poesias, letras de música, de rap, enfim, que reunidos através de 48 autores, e a partir daí se impulsionou um movimento cultural que, ao contrário do silêncio do Fabiano, quer falar, quer gritar, quer se intitular da condição da periferia, quer se intitular da identidade da periferia. O próprio Ferrez, no manifesto literário, que ele chama de terrorismo literário, ele coloca que já contaram a história dos negros por eles, já contaram a história dos índios por eles, não vão contar a história da periferia por eles, né? Então, assim, nós vamos ver a partir daí um crescente movimento. Os saraus vão ser espaços de socialização política, de difusão, de mobilização, de multiplicação dessa arte. Selos populares vão ser criados, livros vão ser publicados a partir daí, a escola se reinventa a partir desse cenário, a periferia se movimenta em torno de uma arte contra-hegemônica, híbrida, que vai ter personalidade e que vai demonstrar o seu cotidiano, desnudando as mazelas, noticiando crimes, desnudando a seletividade penal, mas também desmistificando o estereótipo que se criou em torno daquilo que é a gestão dos indesejáveis. Vamos expulsar, vamos colocar debaixo dos tapetes. Eles não podem ser vistos, né? Eles tornam a cidade mais feia, eles nos mostram os problemas, eles escancaram os problemas. Com a literatura periférica, inúmeros coletivos culturais vão ser criados, e sinônimos para essa expressão também vão ser utilizados, literatura suburbana, literatura periférica, literatura da rua, enfim, todos querendo dizer a mesma coisa. São movimentos que se articulam em torno da arte como uma forma de resistência, como uma forma de denúncia e principalmente como uma forma de guardar identidade. Eu peço um segundo só para finalizar com um trechinho do manifesto literário do Ferrez, que resume tudo isso que eu coloquei. Enfim, eu queria falar um monte de coisa, porque isso é um mundo, isso me encanta, mas, enfim, acho que as palavras do Ferrez falarão melhor do que eu.
Cala a boca, negro e pobre, aqui não tem vez. Cala a boca uma porra. Agora a gente fala, agora a gente canta e, na moral, agora a gente escreve. Quem inventou o barato não separou entre literatura boa, feita com caneta de ouro, e literatura ruim, escrita com carvão. A regra é uma só: mostrar as caras. Não somos o retrato, pelo contrário, mudamos o foco e tiramos nós mesmos agora a nossa foto. Somos contra a sua opinião. Não viveremos ou morreremos se não tivermos o selo da sua aceitação. Na verdade, tudo vai continuar, muitos querendo ou não. Um dia, a chama capitalista fez mal a nossos avós. Agora faz mal a nosso país, a nossos pais. E no futuro, vai fazer mal a nossos filhos. O ideal é mudar a fita, quebrar o ciclo da mentira dos direitos iguais, da farsa de todos são livres. A gente sabe que não é assim. Vivemos isso nas ruas, sob os olhares dos novos capitães do mato, policiais que são pagos para nos lembrar que somos classificados por 3 letras, classe C, D, E. Literatura de rua com sentido, sim, com um princípio, sim, e com um ideal, sim. Trazer melhoras para o povo que constrói esse país, mas que não recebe a sua parte. Sabe de uma coisa? O mais louco é que não precisamos da sua legitimação. Sua negação não é novidade, você entendeu? Não é o quanto vendemos, é o que falamos. Não é por onde nem como publicamos, é que sobrevivemos. Estamos na rua, louco. Estamos na favela, no campo, no bar, nos viadutos. E somos marginais, mas antes, somos literatura, e isso vocês não podem negar. Podem fechar os olhos, virarem as costas, mas, como já disse, continuaremos aqui, assim como o muro social invisível que divide esse país. Muito boa noite, obrigada pela oportunidade de divulgar esse trabalho tão bonito que é a arte da periferia. Muito obrigada, professora Ana Maria Marques. Que pontualidade, esse recorte aí ao silêncio do Fabiano. Nossa, veio toda a obra agora de Vidas Secas. É uma obra que eu gosto bastante de ler e reler. Pessoal, todas as falas agora acabaram, as apresentações das nossas palestras